a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os nossos irmãos e irmãs em seus lares, adorando ao Senhor, e aos irmãos e irmãs que estão servindo ao Senhor aqui também na igreja, para que essa transmissão chegue até você. Graças ao nosso bom Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. E vamos trabalhar nesta manhã com essa temática: promessas do vencedor dos vencedores. Eu quero já fazer aqui um pedido especial a todos que estão em casa e os irmãos que estão aqui na igreja também. O texto da mensagem será publicado aí nas nossas mídias, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque nós haveremos de ler outros textos no livro de Apocalipse. Então nós iniciaremos com a leitura de Apocalipse capítulo 5, de 1 a 5, mas depois eu terei que compartilhar outras passagens aqui mesmo no livro do Apocalipse. Então eu quero te convidar a agirmos como os nossos irmãos de Bereia lá no passado, que sempre conferiam as escrituras. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, de 1 a 5, será a nossa primeira leitura, mas depois convido você a acompanhar com a sua Bíblia, seja ela impressa ou no modo digital, as demais leituras que nós faremos ao longo da mensagem. Assim nos diz a palavra do Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mais uma vez o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, e cremos, ó Deus, que toda a Tua palavra é inspirada por Ti, foi lida mais uma vez, e eu peço a iluminação do Teu Santo Espírito, para que eu exponha a Tua palavra com fidelidade, e também aos meus irmãos e irmãs, para que entendam a mensagem do Senhor neste dia que o Senhor fez. Fala ao nosso coração, edifica-nos com a Tua palavra, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero me dirigir às crianças primeiro, que Deus abençoe todas as crianças da nossa igreja. Peço que vocês façam um desenho, colocando aí então a folha na horizontal, fazendo uma divisão ao meio. E do lado esquerdo, crianças, vocês desenharão uma cruz vazia. Se você, com a ajuda do papai e da mamãe, quiser colocar assim um efeito atrás da cruz, como se fosse uma luz, mas apenas uma cruz. E do lado direito da sua folha você vai desenhar uma coroa bem bonita, pensando assim naquele que realmente é digno de ter uma coroa assim, que é o nosso Senhor Jesus. Então, a folha então na horizontal, o desenho do lado esquerdo, uma cruz vazia, mas talvez ali com algum destaque, como se uma grande luz estivesse saindo da cruz. E do lado direito, uma linda coroa. Você fará esse desenho e a exposição vai te levar a entender por que você fará esses 2 desenhos. Irmãos e irmãs, a despeito do tempo que estamos atravessando, tempos sombrios, tempos difíceis, nós não podemos deixar de descansar nas promessas do nosso Senhor. Quando o Senhor se revela a João, lá na ilha de Patmos, acerca de coisas que haveriam de acontecer, e nós então temos diante de nós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo,
Aqui é onde ele se revela já não só ressurreto, mas glorificado agora, porque ele está à destra de Deus Pai. É bem verdade, nós semana passada estávamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. Ele permaneceu ainda na terra por 40 dias, aparecendo aos seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, o mandamento, como uma grande comissão, para que eles fossem e pregassem o Evangelho a toda a criatura. Mas após esse tempo, o Senhor é elevado às alturas, e nós cremos que Ele está agora à destra de Deus Pai, reinando para todos sempre. E queremos que você nesta manhã, a despeito dos ventos fortes que estão soprando contra nós nesse tempo que estamos atravessando, que o Senhor alegre o seu coração com essas promessas do vencedor dos vencedores, que nós haveremos de trabalhar nesta passagem e em outras aqui de Apocalipse. Já foi lido nesta manhã o texto de Romanos capítulo 8, de 35 a 39. Nós só podemos declarar que somos mais que vencedores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Nós temos plena certeza disso. A nossa vitória está nele. Nós somos mais que vencedores porque ele venceu, porque ele é o vencedor dos vencedores. E mesmo que nós estejamos atravessando tempos de morte, de dor, de perdas, nós não podemos perder de vista as promessas dos céus para a sua igreja. Por isso eu convido você a viajar comigo, a mergulhar nas passagens que nós leremos e ver a beleza do Senhor. Como eu disse, João, o apóstolo que já está com idade bem avançada, e por causa do testemunho do Senhor, e eu convido você a acompanhar comigo aí no capítulo 1, a partir do verso 9, onde ele apresenta o que estava acontecendo e qual o motivo dele estar preso, exilado. E diz aí Apocalipse 1, 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o que nos diz agora o verso 10: achei-me em espírito no dia do Senhor. Olha que coisa interessante, foi no domingo, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, o Senhor se revelou a João. E diz a palavra de Deus: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A sequência do texto vem a cena em que Jesus se revela exaltado e glorificado a João, e ele cai como morto diante daquela figura tão maravilhosa, lembrando da experiência de Isaías também no seu chamado. Mas quando vamos ao capítulo 4, somos informados aqui que depois que as cartas são enviadas às igrejas, e temos isso registrado nos capítulos 2 e 3, logo aí no verso 1 do capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouviu, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos. E aí eu quero também destacar aqui, nesta visão
que os irmãos estão tendo. Vem o verso 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Podem imaginar essa cena gloriosa que Deus está agora, Jesus está revelando a João ali na ilha de Patmos. E quando chegamos aqui no capítulo 5, então vemos, aliás, o número 7 aparecerá várias vezes. Nós não estamos aqui preocupados agora em ficarmos estudando a questão de numerologia, longe disso. Mas há alguns números na Bíblia que devem ser motivo de estudo, melhor dizendo. O 7, por exemplo, nos faz lembrar um número inteiro, um número da perfeição. Eu gosto muito de dizer que as pessoas têm medo do 666. Sabe o que é o 666? É um número incompleto. Sabe aquela conta que você faz na calculadora e dá aquela sequência 666? 666 nunca será 7. Ou seja, a besta, o anticristo, nunca será o Cristo. Ele tenta mudar aquilo que na verdade a palavra de Deus apresenta, o vencedor dos vencedores. Por isso que, de novo, já falamos das 7 igrejas, falamos dos 7 espíritos, e agora ele falará dos 7 selos. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que João, então, que está ali naquele local, tendo aquela visão gloriosa em espírito, ele agora toma notícia de que ninguém é digno de desatar os selos e nem de olhar para o livro que está fechado por dentro e por fora. Então a cena nos mostra que quando João recebe, através daquela voz forte que era proclamada, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos, e diz que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, João começa a chorar. João começa a chorar, meus irmãos, e o texto diz aqui: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas olha que palavra linda que já lemos e vou reforçar mais uma vez: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu já quero logo de início fazer uma aplicação aqui para você, e no final eu vou voltar aqui. É claro que ali o contexto já diz que João está chorando diante daquela questão que foi colocada, que ninguém era digno de desatar os selos. Mas agora ele recebe essa bendita palavra: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele sim, ele é o único digno, e ele abrirá os 7 selos. Jesus, no seu ministério terreno, disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas, talvez você que está acompanhando o culto nesta manhã, tem chorado nos últimos dias, e Deus está falando comigo e com você neste dia: não chores, não chore meu filho, não chore minha filha, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a morte, e nos deu agora a bênção de termos livre acesso ao Pai. O pecado que nos separava do Senhor, Ele levou sobre si. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e por isso então nós podemos descansar nessas benditas promessas que aprenderemos nesta manhã, promessas do vencedor dos vencedores. Aí quando vamos ao capítulo 6, aqui nós vemos no capítulo 6, a partir do verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Os comentaristas, quando analisam essa passagem, existem algumas divergências. Alguns até chegam a dizer que esse cavaleiro branco aqui, desse primeiro 7 selo, é o anticristo. Particularmente eu não entendo assim. Outros chegam a dizer que era o evangelho que está sendo pregado, a igreja pregando.
Mas aqueles que também trabalham com a ideia de que mesmo sendo o Cordeiro desatando os selos, mas nesta visão é o próprio Senhor Jesus, Ele é o cavaleiro branco, Ele é que saiu vencendo e para vencer. E eu me baseio para fundamentar esta minha tese, ou de que eu concordo com aqueles pastores que estudaram, que se debruçaram sobre esse texto, lendo com vocês Apocalipse 19. O Apocalipse 19 apresenta para nós uma coisa linda. Aliás, digo agora, e vou repetir mais vezes aqui, com certeza. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Tem gente que diz, não pastor, esse é o livro da besta. Esse é o livro do dragão. Esse é o livro do falso profeta, do anticristo. Não. Você está redondamente enganado. Este é o livro do Cristo que venceu. Este é o livro do leão da tribo de Judá. Este é o livro da raiz de Davi. Este é o livro do cavaleiro branco. Olha que coisa linda que está aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, irmãos, eu creio que o cavaleiro branco, aqui de uma forma mais clara para nós, é Jesus exaltado, glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o texto diz aqui que Ele é fiel e verdadeiro. O texto diz que Ele é o Verbo de Deus. Portanto, nós podemos descansar nas promessas do vencedor dos vencedores. E eu quero voltar com você lá no capítulo 2 de Apocalipse, porque agora, para cada carta que foi enviada a uma das 7 igrejas, e nós temos aqui então o capítulo 2 e 3 registrando para nós, há uma promessa. Nós conhecemos muito bem, já fizemos vários estudos, sempre é oportuno voltar a estudar as cartas das igrejas da Ásia. Então você tem carta enviada a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. É interessante que essas cartas, irmãos, elas foram lidas especificamente para cada igreja, mas elas também circulavam. Então, por exemplo, a carta enviada à igreja de Éfeso certamente também chegou a Pérgamo, e a carta de Tiatira certamente foi lida também em Esmirna, e assim por diante. Não era uma carta específica para cada igreja. É claro que o Senhor Jesus se revela, declara que conhece as obras de cada uma dessas igrejas, mas há um ensinamento geral. É assim que nós entendemos o ensinamento para os nossos dias. Temos lições para a nossa igreja hoje, nas 7 cartas. Nós não trabalhamos com a ideia de cada período teve uma carta correspondendo a um período da história. Nós entendemos que todo o ensinamento aqui do Apocalipse é para a igreja de hoje também, como foi nos dias de João, como foi nos dias dos nossos irmãos, quando João estava exilado na ilha de Pátimos. Nós bem sabemos que das 7 igrejas, somente 2 não recebem nenhum tipo de correção ou de censura da parte do Senhor Jesus, que é a carta de Esmirna e Filadélfia. As demais, sempre o Senhor vai falar que tem alguma coisa contra aquela igreja, contra o que está acontecendo naquela cidade. Mas o que eu quero trabalhar com você nesta manhã são as promessas. As promessas do vencedor dos vencedores, as promessas do leão da tribo de Judá, as promessas da raiz de Davi, as promessas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do fiel e verdadeiro, do Verbo de Deus para nós. E quero que você descanse nessas promessas. Eu vejo aqui então em Apocalipse capítulo 2, no versículo 7, na parte B do verso 7, a primeira promessa do vencedor dos vencedores: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Há uma promessa
de que um dia nós nos alimentaremos da árvore da vida. Eu não vou ler agora, mas você pode depois ir lá em Apocalipse capítulo 22 e há também essa confirmação. Na verdade, irmãos, um contexto da igreja de Éfeso, de outras igrejas também, era que existiam os pagãos, os hereges, os nicolaítas, e haviam alguns banquetes que eles participavam, oferecendo todo aquele alimento para deuses estranhos, dentro de um paganismo. E a ideia aqui é que aquele que conserva a fidelidade ao Senhor e que não se vende a esses banquetes do mundo, eles um dia haverão de participar de um outro banquete. Eles terão acesso à árvore da vida. Na verdade, nós estamos falando de quem, irmãos? De Jesus. Jesus é a nossa fonte. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a água viva. Nós então teremos acesso à árvore da vida. Isso, meus irmãos, deve encher o meu e o seu coração neste dia. Eu não estou pedindo para você deixar de observar no plano horizontal as coisas tristes que estão acontecendo. Estamos preocupados, estamos até de certa forma ansiosos, com uma expectativa para que tudo isso cesse. Mas agora o Senhor quer que você eleve os seus olhos para as promessas do Pai, na pessoa de Jesus. Essa é a primeira promessa. Vamos agora a Apocalipse capítulo 2, versículo 11, também a parte B. Agora dentro do contexto da igreja de Esmirna. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é uma igreja, a primeira que não recebe nenhuma censura de Jesus, uma igreja que está sofrendo perseguição, uma igreja que está enfrentando muita tribulação. A história nos conta que um dos pastores dessa igreja, Policarpo, um ancião com mais de 80 anos, ele será martirizado, ele será queimado vivo por causa do testemunho de Jesus. E alguns chegam a dizer que ele falava aos membros da igreja: não neguem a Jesus, sejam fiéis até a morte. E nós encontramos isso aqui registrado no versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas quando ele diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, ele está dizendo o seguinte, irmãos: nós podemos, e aqui o contexto é o testemunho do Evangelho, é por causa da pregação da palavra, por isso que João está preso, nós podemos perder a vida, como foi lido também em Romanos capítulo 8, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, seremos odiados e seremos perseguidos. Mas se você passar pela primeira morte, aqui há uma promessa: da segunda morte você não vai passar. Isso significa que você não será lançado no inferno e depois o inferno no lago de fogo e enxofre, porque se você não passará pela segunda morte, é porque você estará nas festas das bodas do Cordeiro. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Temos visto testemunhos de irmãos queridos nossos que estão partindo, vítima da Covid. Mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. A Covid não é maior do que o nosso Deus. Às vezes ficamos perplexos, choramos, perdendo os nossos entes queridos. Saudade vem, aperta o nosso coração, mas esses irmãos que descansam agora, o seu corpo ali na sepultura, a alma está consciente na presença de Deus, estão aguardando a gloriosa volta de Jesus, quando o Senhor ressuscitará e a alma entrará novamente no corpo, haverá uma transformação e todos terão um corpo glorificados. Para aqueles que são vencedores, não tenha medo da morte. Ontem eu estava revendo um dos programas que vamos reprisar terça-feira, o Missão Mundo, que completa esse mês 3 anos, e eu estava vendo uma entrevista que eu fiz com o presbítero Antônio Cabreira Filho. Visitamos a sua biblioteca lá em São José do Rio Preto, e ele contando um pouco do testemunho da sua família, ele contou que a sua avó, que nasceu no dia 25 de dezembro, pediu um presente à família. Ela já tinha mais de 80 anos, ela queria passar o Natal naquele ano em Jerusalém. Toda a família viajou com aquela senhora para Jerusalém. E a viagem foi tranquila, mas era a primeira vez que aquela anciã estava entrando num avião. A primeira viagem foi tranquila, mas na volta, o avião enfrentou uma grande turbulência. Para vocês terem uma ideia, a aeromoça vomitou. Tamanho foi a turbulência naquele avião. E estava todos os netos, os filhos ao redor daquela velhinha, perguntando: a senhora não está com medo, vó? Ela falou: não, filho, eu não estou com medo, porque eu tenho a morte como a minha amiga, não como a minha inimiga, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem essa convicção?
Essa promessa também é para nós. Mas avancemos um pouco mais. Agora no capítulo 2, nós vemos aí no versículo 17, dentro do contexto da igreja de Pérgamo, temos também uma promessa. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que coisa interessante, é uma característica também que Jesus fala para cada igreja: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, assim como o Senhor conhece a história da igreja presbiteriana da Lapa, assim como o Senhor conhece a história de todas as igrejas que pregam o evangelho na face da terra, assim como o Senhor conhece a tua história. Ele está entendendo que há um contexto em cada cidade, então vamos trabalhar isso hoje, mas já estudamos isso em outros momentos. E dentro dessa igreja, ele traz então essa promessa, que essa igreja, os vencedores, haveriam de experimentar o maná escondido. Quem é o maná escondido, irmãos? É Jesus. Quando Jesus multiplica pães e peixes, no dia seguinte a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus então diz: vocês vieram atrás de mim porque ontem eu dei pão, mas vocês deveriam me pedir um outro pão, o pão que não perece, porque Moisés recebeu lá no deserto com o povo, o maná caiu do céu. Eu sou o maná de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que promessa maravilhosa! Nós vamos experimentar do maná escondido. O mistério que estava outrora oculto, agora foi revelado. O Senhor Jesus é o nosso bendito alimento. Mas também fala dessa pedrinha branca. Havia muitas festas naquela época, e também aqui em Pérgamo não era diferente. Alguns chegam a dizer que essa pedrinha, no contexto da cidade, era como se fosse um convite para você entrar na festa. Mas aqui agora você não está sendo convidado para uma festa pagã, mas você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro. E a ideia é que essa pedrinha, representando como se você tivesse um convite, que você é digno de entrar, porque você tem um nome nesse convite. Só que alguns dizem que é o seu nome, mas eu prefiro entender que o nome que está nesse convite é do dono da festa, é do Senhor da festa. O nome que está escrito aí é o nome de Jesus. O seu novo nome agora, não é, no meu caso aqui, Gilberto, Sérgio Lima, Doris, Marcos, o nosso novo nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Vocês perceberam que várias vezes a expressão branco, branco aparece? E a palavra de Deus, quando trabalha, sobretudo aqui em Apocalipse, que tem muita simbologia, é a ideia de pureza, de santidade, de alvura. Cantamos também nesta manhã: alvo mais que a neve. Parece até uma redundância, uma hipérbole. Como assim? Eu não conheço algo mais branco do que a neve. Mas segundo aqueles que moram nas regiões polares, existem várias tonalidades de neve. Para mim, não tem coisa mais branca do que a neve. Mas o sangue de Jesus faz isso conosco. Por isso, irmãos, nós podemos desfrutar dessas promessas. Mas vamos também agora para a promessa que foi dirigida à igreja de Tiatira. Tiatira é uma cidade que nos faz lembrar a Lídia, vendedora de púrpura, que conheceu a Cristo lá em Filipos. Aqui há grandes lojas, aqui há problemas de tecido, na verdade, comércio nessa cidade. Mas olha o que nos diz aqui o versículo 26, no capítulo 2 ainda: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. É interessante, irmãos, que ele, mais uma vez, em todos os textos que eu li até agora, ele sempre começa: ao vencedor. Você e eu somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Por isso podemos declarar que somos nele mais do que vencedores. O que essa mensagem nos ensina aqui desta promessa? A ideia de que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A ideia de guardar as minhas obras aqui é de perseverança. Conserva o que tens, nós vamos ver daqui a pouco isso. Ninguém tome da tua mão, ninguém tome aquilo que você se apropriou, o evangelho genuíno do Senhor Jesus, que é poder de Deus. Nós então precisamos continuar, irmãos, perseverando, mesmo que atravessemos vales sombrios, mesmo que tenham pandemias, mesmo que a igreja seja perseguida. Perseverante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
prossigamos, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele diz que nós teremos com ele, não pense uma autoridade agora excluída de Cristo. Sem Cristo eu não sou nada, sem Cristo eu estou perdido, sem Cristo o que me resta é a ira do Senhor, mas em Cristo eu tenho essa esperança, e o Senhor diz que nós com ele reinaremos, nós com ele haveremos de trabalhar, de julgar com todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, nós somos seus senhores. Os irmãos viram a leitura que eu fiz rapidamente de Apocalipse 4? Quando o Senhor está ali assentado no seu alto e sublime trono, seu Filho está à destra, o que é que acontece com aqueles 24 tronos? Representando ali as 12 tribos e os 12 apóstolos, os 4 seres viventes, todos eles se prostram, todos eles retiram as suas coroas e depositam ao pé, porque eles reconhecem que Ele é o único digno. Mas há uma promessa que o vencedor perseverará e passará por esse processo de receber a autoridade. A expressão estrela da manhã que aparece aqui no finalzinho, ela está no minúsculo na primeira palavra, mas quando você vai lá para o Apocalipse 22, diz que Jesus é a estrela da manhã. Nós então, meus irmãos, temos essa bendita promessa. Às vezes o sentido é o mesmo, algumas questões que eu já falei nas promessas anteriores vão se repetindo com aspectos diferentes para entender o contexto daquela igreja e daquela cidade, mas é outra promessa que eu e você temos. Avancemos um pouco mais, irmãos. Agora no capítulo 3, a igreja de Sardes também recebeu uma promessa do vencedor dos vencedores, e como eu disse há pouco e vou repetir, todas essas promessas está reservada para todos os eleitos do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas. Então eu e você também somos alcançados por essas promessas. Versículo 5 do capítulo 3: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda. Primeiro diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Aqui no verso 4 desse capítulo diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A ideia do branco, aliás, as pessoas brincam, branco é uma cor complicada, porque se você colocar às vezes uma manchinha num tecido branco, o pessoal vai dizer: olha, tem um ponto escurinho ali naquele tecido, e ó, manchou a toalha, caiu alguma coisa sobre a toalha, porque o branco revela. Mas a ideia aqui é de pureza, a ideia é que os vencedores vão vestir essas vestiduras brancas, porque eles já foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas que coisa linda agora, irmãos, o seu nome não será apagado do livro da vida. Lendo um dos comentaristas essa semana, eles comenta dizendo que infelizmente quando nós morremos, o nosso nome é apagado de alguns registros da terra. Eu sei que existe um banco de dados de certidão de nascimento, depois tem a certidão de óbito, mas em alguns lugares apagaremos o nome. Eu quero falar uma coisa com muita tristeza, mas acontece. Me lembro inclusive que nós, membros do conselho, o ano passado ficamos tristes quando o nome do reverendo George Canelhas saiu do grupo do conselho. Aquele dia ficou assim, ainda que cada um na sua casa, mas a gente ficou, o Juninho, o filho, comunicou: irmãos, eu estou tirando o grupo aqui onde meu pai participava. Aquela é a hora que apareceu assim, no meu celular: George Canelhas saiu. É como se dissesse assim, estão apagando o nome dele. Isso acontece com todos que morrem na terra, mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Tem um lugar que o nome do reverendo George Canelhas e de todos aqueles que morrem em Cristo Jesus não se apagou. É do livro da vida. Na missão dos 70, Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos, e quando eles voltam, eles estão felizes, porque os espíritos lhes submetiam, porque eles pregavam o evangelho, porque eles puderam curar. Mas Jesus, vendo a euforia deles, Jesus: vocês estão felizes por isso? Eu quero dar um motivo maior para vocês se alegrarem, é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. E uma coisa linda que nós precisamos, Jesus não diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. E aqui diz que Ele vai confessar você diante de Deus, do Pai e dos anjos. Por isso, meu irmão, existe uma música que eu aprendi com o meu tio, que também está na glória, e que dizia: não se pode matar um crente nunca morre, não.
E o estribilho dizia: não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem pede a vida por mim tem sorte, porque a morte não é o fim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morra ainda aqui, aquele que morrer ainda aqui, estiver nessa situação de morte, viverá. Que bendita promessa. O seu nome está no livro da vida, meu irmão, minha irmã. Os seus registros podem ser apagados aqui na terra. Tem uma moda nova aí surgindo agora nas mídias, que é: cancela fulano, vou cancelar o fulano, vamos tirar o fulano, cancela fulano. Teve muita gente cancelada aí ultimamente. Jesus não vai cancelar o seu nome, porque é Ele que colocou e você foi escolhido antes da fundação do mundo. Vamos avançar um pouquinho mais para terminar. A igreja de Filadélfia é a segunda igreja que não recebeu nenhuma censura. Alguns chamam essa carta como a carta da igreja missionária. E olha que coisa linda que está aqui no verso 12 do capítulo 3. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A ideia aqui, meus irmãos, de que ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, é a ideia de firmeza. É alguém que está firme, é alguém que não oscila, é alguém que está seguro, alguém que está firmado na rocha. Essa cidade passou por alguns terremotos, alguns abalos, mas agora está dizendo: quem persevera até o fim, é firmado na palavra, está na casa de Deus como coluna e baluarte. Você então pode dizer, como está lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Nós temos essa bendita promessa, igreja. Deus está dizendo que vai te fazer coluna no santuário de Deus, e Ele fala uma coisa linda: o seu nome, não o seu, mas o nome de Jesus estará gravado sobre você. Isso significa que você é propriedade exclusiva dEle. Você tem um dono, e é o Senhor Jesus. Ele te comprou, Ele comprou a sua noiva, Ele comprou a sua igreja com o seu sangue precioso na cruz. Que coisa linda. Mas eu quero fazer uma confissão à igreja. Quando a gente vai lendo e chega em Laodiceia, eu pensei assim: mas tem promessa para a igreja de Laodiceia? Você não é nem quente nem fria, é morna, estou a ponto de vomitar-te. A gente olha para essa carta e fala assim: nossa, essa igreja aqui. Mas Jesus mandou uma carta para Laodiceia, e Laodiceia também recebeu uma promessa, porque haviam escolhidos de Deus lá. Haviam problemas sérios nessa igreja. Mas olha que coisa linda, e nós vamos terminar com esse versículo, verso 21 do capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. A ideia daquilo que o Senhor Jesus dizendo: porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. O Senhor Jesus foi preparar lugar, e vamos viver com Ele. Ele voltará para buscar os seus, e aqui Ele fala de uma forma muito clara. O finalzinho aqui diz assim: assim como também eu venci. 7 promessas, uma para cada igreja, mas para todas as épocas, em todos os tempos, e alcança cada um de nós nesta manhã. Promessas do vencedor dos vencedores. E aí eu concluo, voltando lá no versículo 5 do capítulo 5. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Meu irmão, minha irmã, tem dias que dá vontade de chorar. Essa semana, o conselho participou, junto com os oficiais, os diáconos, de mais uma reunião de oração, o que tem acontecido ao longo desse tempo de pandemia. Toda quinta-feira, os oficiais estão orando com os pastores. E houve um momento ali em que um dos nossos irmãos, um dos nossos oficiais orava, e aquilo apertou meu coração. Foi um tempo de quebrantamento para nós, presbíteros, diáconos e pastores. Nós precisamos chorar sim, meus irmãos, mas não chorar de desespero, de achar que não tem esperança, que nós estamos perdidos, estamos sem rumo, que estamos à deriva. Não é verdade. Você não está perdido, você não está à deriva, você não deve se desesperar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu.
Por isso nós podemos declarar o que está lá em Romanos 8,37: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar, porque somos mais que vencedores, porque Ele venceu. Crianças, a cruz é para lembrar o que Cristo fez por nós, derramou o seu sangue, e a coroa é porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas também nós temos uma promessa, criança, que por causa do ato de Cristo na cruz, nós também receberemos a coroa da vida, se perseverarmos até o fim. Este hino que nós vamos entoar agora, declara que o nosso Senhor Jesus saiu vencendo e sempre para vencer. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Deus falou ao seu coração nessa manhã, erga sua voz e louve ao vencedor dos vencedores.